No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. Viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e a toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre
todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus e a terra, todos os seus exércitos foram acabados. Amém.